E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Bom, hoje eu vou falar para vocês a respeito das duas operações básicas. Não, você não leu errado o título do vídeo, você também não escutou errado. Vou mostrar para vocês que basicamente existem apenas duas operações aí, classificadas como operações básicas. Então, eu vou passar para a nossa lousa aí e nela eu vou explicar melhor para vocês essa ideia de duas operações básicas e não quatro como vocês estão acostumados. E aí galera, bom, bora lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Bom pessoal, como eu estava falando para vocês, as quatro operações básicas, como vocês conhecem, de fato ela existe, mas dependendo da observação que vocês fizerem, eu posso falar que só existem duas operações básicas. Quais são? A que você junta as coisas, que é a famosa adição, que vocês estão acostumados, e a multiplicação, que é a famosa continha de vezes. E por que eu estou falando que só existem duas operações? Pelo seguinte, depende do conjunto que a gente estiver falando. Porque, por exemplo, se eu estiver falando do conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, então eu estou falando que existem quatro operações básicas. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E por que isso? Porque nos números naturais nós temos apenas números inteiros e apenas números positivos. Então o segredo está aqui, ó, positivos. E quando eu estiver falando o conjunto dos números inteiros, representado pela letra I, eu tenho duas operações básicas, que nada mais é do que uma evolução do nosso raciocínio. E por que isso? Só tenho aqui a adição e a multiplicação. Vocês já vão entender por quê. Porque aqui nós temos tanto números positivos quanto números negativos. E com base nisso, deixa eu apagar tudo aqui, eu preciso lembrar vocês que tem um vídeo, inclusive aqui no canal, que eu falo a respeito disso. Que eu tenho um vídeo que fala a respeito das operações básicas e eu tenho um outro vídeo que eu falo a respeito das operações inversas. Então, eu vou relembrar rapidamente. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma adição, a famosa continha de mais, e eu tiver com, sei lá, 12 mais 7, vai ser igual a 19. E eu estou olhando de cima para baixo, estou olhando nesse sentido. Mas, se eu estiver olhando em outra posição, por exemplo, se eu estiver olhando de baixo para cima, eu vou pensar que operação que acontece do 19 com o 7 para o resultado da 12. Vocês vão falar que só existe subtração. Então vai ser a mesma coisa que se eu estivesse escrevendo assim, 19 menos 7 igual a 12. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que a mesma coisa que o de cima. A diferença é que, em vez de eu estar fazendo, por exemplo, 12 mais 7, eu estou pensando como 19 menos 7, porque aqui vai dar 12 e aqui vai dar 19. Então, é como se eu estivesse usando um número negativo na brincadeira. Mas na realidade eu não estou usando um número negativo, eu estou juntando. Estou juntando um número positivo com um número negativo. É aquela história lá atrás de quando você é criancinha, que a professora vai te explicar o número negativo e ela fala assim, eu tenho tanto e devo tanto, quanto fica? Por exemplo, tenho e devo. Então, por exemplo, se eu tenho 7 e devo 5, vou ficar com 2. Esse devo aqui nada mais é do que número negativo. E esse tenho nada mais é do que número positivo.
Então, se eu tiver, por exemplo, 2 e eu dever 3, eu sei que eu vou ficar devendo 1. Então, esse menos aqui, ele só representa se é a quantidade de alguma coisa ou a falta de quantidade de alguma coisa. Não necessariamente é uma conta de menos, porque eu estou só juntando coisas. Então, o fato de não existir, pelo menos a ideia, né, de subtração é por isso, porque eu estou juntando coisas. Então, eu estou juntando um número negativo com um número positivo, e o meu resultado vai ser determinado pelo maior número. Se o maior número é positivo, resultado positivo. Se o meu maior número, nesse caso, ele for negativo, meu resultado negativo. E isso aqui eu estou falando para adição e subtração. Agora, eu vou explicar para vocês sobre a divisão, que nesse caso é como se ela não existisse. Por quê? Olha só. Se eu tiver 20 vezes 5, eu sei que o resultado é 100. Eu estou olhando de cima para baixo. Mas e se eu estiver olhando de baixo para cima? Se eu estiver olhando 100 com uma divisão, então é como se eu estivesse contando de 5 em 5 até chegar no 100. E quantas vezes eu conto? 20 vezes. Então essa é a ideia de divisão, porém eu não estou usando uma divisão. Eu vou escrever isso aqui de outro jeito. Por exemplo, se eu tiver aqui 100 dividido por 5. Então eu posso falar que a divisão não existe, porque eu não estou pegando 100 dividido por 5. Eu estou pegando o 5 e contando de 5 em 5 até chegar no 100. Como que vocês falam? Vocês não fazem aquele negócio? Quando vocês são pequenininhos lá, que vocês estão aprendendo, vocês não fazem risquinhos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100. E depois vocês vêm contando, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então essa parte eu sei que tem 10. 2, 4, 6, 8. Foi um errado aqui. 10. Beleza, então tem 10. Então eu sei que meu resultado aqui vai ser 20. Então olha só. Não é porque é uma divisão, que eu estou olhando nesse sentido aqui, que significa que de fato é uma divisão. Eu estou fazendo uma multiplicação. Estou olhando. Opa! Cadê? Nossa, fechou do nada. Então, pera aí. Fechou do nada, gente. Desculpa. Bom, vamos lá. Tanto que ele fechou com uma caneta amarela, a vermelha. Eu estava falando lá, dividido por 5 igual a 20. Tinha os risquinhos lá que eu contei. Então, não é porque eu estou olhando como uma divisão que eu vou pensar como uma divisão. Normalmente eu penso como uma multiplicação, porque eu vou ver o número aqui dentro do divisor, né, dentro da chave, quantas vezes ele vai caber dentro do dividendo, dentro do número que eu quero dividir em questão. E daí eu conto 20 vezes, que foi aquele negócio dos dedos lá que eu falei para vocês, ou dos palitinhos, né, que vocês vão riscando e depois conta quantos palitinhos deu. Então, esse é o motivo pelo qual 4 operações básicas não existem. Então, esse não existem aqui, eu vou colocar entre aspas por causa disso. Não existe, porque se eu começo a trabalhar com um conjunto de número maior, conjunto numérico maior, que abrange mais coisas, então eu começo a diminuir a quantidade de informações desnecessárias ou que são facilmente utilizadas por outras no lugar. Então eu falo que são somente 2 operações básicas por conta disso, por causa do conjunto numérico aí que eu falei no começo do vídeo. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa aí, mas o computador fechou sozinho mesmo, deve ter dado problema no PowerPoint, como vocês viram lá, arquivo recuperado. E, se foi útil para vocês, pode ser que seja útil para mais pessoas, então por favor aí, compartilhe nos grupos do WhatsApp, Facebook e assim por diante, para que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento.
Agora o canal Matemática Descomplicada ele tem um apoia-se, então se você gostaria de ajudar aí de alguma maneira o canal, a partir de R$1 você já consegue contribuir, tem algumas recompensas lá também em troca, então dá uma olhadinha, tá na descrição do vídeo aí. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Temos agora também o nosso grupo no WhatsApp, vou deixar o link na descrição do vídeo, então você pode entrar lá, tirar alguma dúvida, dentro do possível, né? Eu posso fazer um novo vídeo de acordo com a sua dúvida, ou só fazer um rabisco no papel e passar aí para você no grupo, a respeito de acordo da sua dúvida. E agora nós temos o Instagram também, então nosso Instagram é @matchdesk. Se eu não me engano, não tem o S aqui. Esse match. Bom, não lembro. Coloco aqui na edição, mas eu acho que é só matchdesk sem o S mesmo. Que match de matemática, em inglês, e desk de aplicada. Mas é isso daí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Espero que possamos nos ver nos próximos vídeos. Um abraço e fui!